Olá, nesse vídeo vamos realizar a questão 1023 do Bicrowd. O título dela é estiagem e o contexto que a questão dá é que devido a constantes estiagens que aconteceram nos últimos anos em algumas regiões do Brasil, o governo criou um órgão para avaliação do consumo dessas regiões. E o que a gente precisa fazer é o cálculo desse consumo. A questão solicita como entrada a quantidade de imóveis que existe em uma cidade, a quantidade de moradores para cada imóvel e a quantidade de consumo também para cada imóvel. Já como saída, devemos calcular o consumo por morador e indicar junto a quantidade de moradores do imóvel e também o consumo médio da cidade e exibir esses dois valores para cada cidade. Aqui um exemplo com a própria entrada do problema. Primeiro, o valor informado foi 3, o que significa que são 3 imóveis. O primeiro imóvel tem 3 moradores e o seu consumo é de 22 metros cúbicos. O segundo imóvel tem 2 moradores e o consumo de 11 metros cúbicos. E o terceiro imóvel tem 3 moradores e o consumo de 39 metros cúbicos. Com esses valores, já dá para calcular o consumo por morador, que praticamente é uma razão. Vamos dividir o consumo pela quantidade de moradores. Então, por exemplo, o consumo do primeiro imóvel foi de 22 metros cúbicos. Vamos dividir pela quantidade de pessoas que moram nesse imóvel, que foi 3, e dá aproximadamente 7. Uma forma de calcular o consumo médio da cidade é dividir o somatório do consumo de imóveis pelo somatório da quantidade dos moradores desses imóveis. Por exemplo, vamos somar todos esses valores aqui, 22, 11 e 39, e vamos dividir pela soma de 3, 2 e 3, que vai dar 72 dividido por 8, que dá 9. Para facilitar a resolução do problema, eu optei pela criação de dois tipos de struct, uma para cidades e outra para os imóveis. A struct das cidades contém a quantidade de habitantes, que vai ser igual à soma dos moradores de todos os imóveis, o consumo total, que é a soma do consumo de todos os imóveis, e o consumo médio, que é o cálculo que a gente fez anteriormente, que também pode ser a soma do consumo por morador de todos os imóveis. É o outro modo de fazer. O consumo médio é calculado uma vez que cidade tem acesso aos imóveis através desse vetor, imóveis. Aqui uma demonstração com o exemplo que eu usei anteriormente. Aqui está o primeiro imóvel, que tem 3 moradores, o consumo total de 22 e o consumo por pessoa de 7. O segundo imóvel tem 2 moradores, o consumo de 11 e o consumo por morador de aproximadamente 5. O terceiro imóvel tem 3 moradores, o consumo de 39 e o consumo por morador de aproximadamente 13. E da mesma forma, se somarmos o consumo por morador de todos os imóveis dessa cidade, vamos ter aproximadamente o consumo médio da cidade. De qualquer forma, eu preferi deixar o vetor aqui, que armazena a struct. Eu denotei dessa forma, mas é para ficar mais claro que ele contém esses dados porque ele está guardando essa struct que contém esses dados. Outra coisa que a questão pede é que ordene ordem crescente de consumo. Ou seja, vamos pegar só o consumo de cada imóvel, fazer a conta do consumo médio e ordenar em ordem crescente. Para isso, eu usei o algoritmo do Quicksort, que é o mais otimizado, e aplicando nessa lista, para a primeira cidade, ficou mais ou menos assim. Já temos esses valores, mas eles não estão ordenados, porque o 7 precisaria vir depois do 5. Para isso, vamos escolher um pivô, que vai ser um elemento que vamos usar como referência. Nesse caso, meu pivô vai ser o 7. Depois de selecionar o pivô, partimos para a partição da lista. Nesse caso, não é tão necessário, porque só temos 3 elementos, mas tem que colocar no código porque nunca se sabe o tamanho da lista. O terceiro passo, teremos que comparar o 7 com outro elemento da lista, e como ele está sozinho, não tem o que fazer. Então, vamos voltar na recursão e vamos ter o 7 e o 5. O 5 é maior do que o 7? Não é. Ele é menor do que o 7? É, então ele vai para a esquerda. Aí volta de novo e compara o 13 com o 7. O 13 é menor do que o 7? Não é. Ele é maior? É, então vai para a direita, que é no final da lista. Um detalhe que se percebe nessa questão ao analisar os casos de teste
é que quando se tem moradores com o mesmo consumo, é preciso somar a quantidade de moradores e manter o consumo. Faz bastante sentido, visto que ele quer a quantidade de moradores que consumem tal valor. Então, como temos dois imóveis diferentes, com quantidade de pessoas diferentes, mas que consomem o mesmo valor, para saber quantas pessoas consomem esse valor, é só somar a quantidade de pessoas. Não faz sentido repetir duas vezes. Por exemplo, nesse caso aqui, temos que o primeiro imóvel tem um consumo de 4, o segundo também e o terceiro de 6. Isso já é a média feita pela quantidade de moradores. Como temos dois imóveis que têm o mesmo consumo, então podemos simplesmente juntar a quantidade de pessoas para informar que 6 pessoas têm um consumo médio de 4 metros cúbicos. Então é isso que a questão solicita. À primeira vista ela não parece que tem tantos cálculos, mas é bom ler várias vezes, prestar atenção aos detalhes e pensar bem em qual algoritmo utilizar.